vocês sabiam que além de ser aqui este casal lindo, magnífico de programadores, nós dois também somos pais de 2 meninões, um de 11 e um de 3 anos? E hoje nós estamos aqui para contar quais são os nossos desafios em relação aos nossos filhos, criando eles nesse mundo da tecnologia. Nossos desafios também eu não acho que são só nossos, né? Isso aí tá acontecendo com qualquer um que tem filhos na atualidade, né? Sim, não precisa necessariamente ser programadores para ter filhos viciados em tecnologia, né? Claro que não, né? Acho que hoje, já diz aí, a avó dele costuma falar que as crianças hoje já vêm com um chip diferente. Já nascem sabendo fazer tudo. Pois é, galera, e se você nunca viu a nossa cara na internet, eu sou Gabriel, essa é minha esposa, Vanessa, mãe dos meus filhos. Ainda bem. São 3, né? Não. São 2. Não. E nós somos originalmente do canal Código Fonte TV e aqui a gente criou o nosso espacinho pequenininho para falar sobre empreendedorismo, finanças, relacionamento e também, quiçá, sobre família. Tá vendo? Pra matar a curiosidade da galera que perguntava isso pra gente lá no canal de tecnologia e que a gente não ia poder aproveitar esta incrível data do mês das crianças, tá vendo só? Agora a gente pode. Pois é, agora a gente consegue conectar nossos filhos, tecnologia, dia das crianças. Tudo numa coisa só. Se você gosta desses assuntos e curte a gente também lá no Código Fonte TV, eu sugiro vamos dar uma sugestão pra eles, clicar nesse botãozinho aqui chamado Inscreva-se e comece a acompanhar também a nossa nova saga aqui no YouTube, porque a nossa ideia aqui é justamente contar as nossas experiências, né? Exatamente, a ideia é poder ajudar, por isso também deixa aí nos comentários o que você tá achando, o que você gostaria que a gente conversasse, o que você não gosta que a gente fale, então deixa tudo aí. Gabriel, por que nós estamos aqui hoje aproveitando este mês das crianças? A gente sabe muito bem que as crianças e a tecnologia hoje estão completamente conectados, né? E nós, como pais também, de um filho de 11 e outro de 3, a gente percebe isso no nosso dia a dia. É um pouco mais difícil, eu acredito, pra maioria das pessoas, porque a gente trabalha num home office. A criança chega do colégio e dá de cara com quem? Com a mãe sentada no computador o tempo todo. Então é algo muito comum, a tecnologia tá muito presente na nossa vida em todos os sentidos. Até o nosso pequenininho assiste lá, a galinha pintadinha, Pocoyo, assiste tudo pelo YouTube. Querendo ou não, tá lá presente na vida até do de 3 anos. Só que a gente não está sozinho nessa batalha, mas a gente pediu uma ajuda para os nossos amigos lá da Play Kids. E olha que legal, eles aceitaram a gente fazer um vídeo em conjunto aqui. A gente vai falar sobre nossas experiências. Vamos dar alguns dados sobre como as crianças estão lidando com a tecnologia. Preste atenção, porque são dados impressionantes. Até pra nós que somos pais tecnológicos, ficamos assustados. É verdade. Pra quem não conhece a Play Kids, ela é uma das líderes globais em criação de conteúdo educativo pra família toda. Então, é bem legal, por isso que a gente recorreu a eles. Até pra quem não tem filho, eu acho difícil não conhecer a Play Kids. Também é. E aí o pessoal da Play Kids nos ajudou, eles mandaram muita informação importante pra gente. Inclusive, foi uma das pessoas que nos ajudaram lá foi a Natália, que é especialista em pesquisa e desenvolvimento educacional. E eles trouxeram dados. Eu vou deixar a Vanessa ler, porque os dados são, Vou ler, gente. Olha só. A TIC Kids Online Brasil fez uma pesquisa recentemente onde apontou que 86% dos jovens entre 9 e 17 anos estão conectados. Isso nos leva à seguinte reflexão. A tecnologia é inevitável. Exatamente, ela é igual o Thanos. É inevitável. Tem muita gente que não deixa as crianças pequenas chegarem perto, não deixa jogar videogame, não deixa assistir celular, não deixa tudo. E é claro que tudo tem que ter limite. Isso faz parte do mundo atual, moderno, e não faz mais sentido a gente simplesmente cortar o vínculo que a pessoa pode ter com a tecnologia e se desenvolver intelectualmente. É uma tendência, eu acho que até mundial, trazer tecnologia, por exemplo, para dentro da sala de aula, que é uma forma muito mais dinâmica, pode ser até uma forma melhor de você educar e ensinar as crianças. Então, você tirar isso como uma forma de proteger a criança porque você quer colocar padrões que eram tidos como melhores, eu acho que é um equívoco. A sua mãe, por exemplo, te pedia pra se afastar da TV porque podia fazer mal aos olhos? Todas as crianças da década de 80 sofreram com alguma mãe falando: sai de perto da televisão, menino! Pois é, mas as pessoas tinham predisposição a achar que aquilo ali fazia mal, e isso acontece, eu acho que também com a tecnologia. Por outro lado, até ainda utilizando a televisão. Eu, hoje em dia, vejo muito pelos meus filhos, até muito por nós, que o YouTube tá meio que substituindo a televisão. Muitas vezes você deixa de assistir uma determinada coisa que tá passando na TV aberta, na TV paga, porque
você tem a opção de escolher tudo que você quiser pelo YouTube ou por outra plataforma, como Netflix e algo do estilo. Você deixa de assistir um desenho na TV aberta pra assistir um desenho no Netflix. Então, isso acontece. Isso acontece com a gente também, um seriado, seja qualquer coisa. Concorda que há décadas atrás, quando a televisão foi introduzida na família, aconteceu a mesma coisa? Era a Teve mesma a mesma preocupação. barreira, a mesma preocupação. Ah, essa criança agora, ao invés de jogar futebol, vai ficar aqui o tempo todo vendo televisão. Então, aconteceu isso também. E, fato... Foi inevitável, né? É inevitável. Não dá pra mudar isso. É claro que, pelo amor de Deus, né, gente? Criança tem que jogar bola, né? Eu acho que, ainda mais, eu sou uma ferrenha defensora de que criança tem que se divertir ao ar livre. Embora nós sejamos extremamente tecnológicos, que nossos filhos tenham acesso quase que irrestrito à tecnologia. Mentira, isso foi uma péssima palavra, que tem restrição pra caramba. Tem. Nós somos defensores ferrenhos de qualquer brincadeira ao ar livre. Claro. Então a gente joga queimada, a gente joga basquete, a gente joga futebol, a gente joga handball, até badminton a gente joga aqui em casa, tá? Eu acho que a questão aqui não é das crianças, porque a criança não sabe o limite. Quem tem que impor os limites são os pais. E aí eu acho que entra um pouco de... É uma palavra meio forte, mas é um pouco de ignorância dos pais em relação à tecnologia e quais são os benefícios que ela pode trazer. Então, a partir do momento que os pais se conscientizam e têm mais acesso à informação e sabem como lidar com a tecnologia, ele é um grande aliado na criação dos filhos. É verdade. Aí eu vou usar o exemplo daqui de casa. Nosso pequenininho, aos 3 anos, ele muitas vezes assiste YouTube Kids. Então, obviamente, tem toda uma restrição para que ele possa assistir aqueles vídeos que estão de acordo com a idade dele. Eu não vou deixar ele ficar assistindo coisa de louco. Mas, cara, ele hoje, com 3 anos, ele já sabe contar em inglês. Ele canta em inglês. Então, ele canta lá a musiquinha da Dona Aranha em inglês. Ele canta a musiquinha da Dona Aranha em português. Ele faz os jets, ele canta lá cabeça, ombro, joelho. E o do dedinho? Ah, o do dedinho. Esses dias, gente, ele tava cantando aquela música do dedinho e ele cantou 2 dedos em inglês e 3 dedos em espanhol. Do jeitinho dele. Mas eu achei o máximo. Então, isso é um tipo de aprendizado contando com a tecnologia. Mas aí é um hiperestímulo, ele é muito novo para aprender. Isso aí também é um tabu que é errado. Nosso cérebro já está pronto para aprender a todo instante. Ainda mais uma criança de 3 anos. Então, se a gente pode comprar um bloquinho de montar que tem letrinha, por que ele não pode cantar uma musiquinha em outra língua? Pra mim, eu acho super válido. E outra coisa que eu achei até interessante, que a própria Natália comentou, de você utilizar a tecnologia como um meio e não como um fim. Isso daí é muito válido, porque o que acontece? Você tá ali, a criança tá olhando aquele vídeo, mas ela consegue fazer alguma coisa. Então isso foi uma adaptação que nós vimos do nosso filho. Ele assistia vários vídeos onde ele via os bonequinhos brincando, ele assistia o Pocoyo. Então hoje, ele pega os brinquedos e brinca da mesma forma como ele assiste. Então, às vezes, ele tá vendo os Backyardigans esses dias, ele tava assistindo na televisão, e ele pegou os bonequinhos e começou a fala, igual ele tava assistindo. E brincando fisicamente com o brinquedo. Então, a tecnologia foi um meio, não foi um fim. E no caso do nosso filho de 11 anos, né, ele já gosta muito de game, já gosta de jogar isso. A gente vê isso na evolução dele. Desde pequeno, ele sempre teve contato com tecnologia. E hoje em dia, ele gosta muito de fazer atividade ao ar livre. Só que a gente, sempre quando a gente faz, a gente gamifica as nossas disputas. Eu gosto muito, por exemplo, de jogar basquete com ele. Quando a gente vai fazer alguma disputa, por exemplo, a gente usa aqui o Mi Band, por exemplo, a gente sempre coloca um desafio. Seja fazer tantos passos ou perder tantas calorias. Isso tudo, essa gamificação tá acontecendo no mundo. E não é só no lado das crianças. Ah, é verdade. Acho que tem vários exemplos que a gente pode citar aí, né? Uber, Airbnb, Mercado Livre. Tudo isso. Quando você vai fazer uma compra no Mercado Livre, a primeira coisa que você faz é o quê? É justamente olhar a pontuação pra ver se é válido ou não é. Ó, não, tá bom ou tá ruim. Então isso é uma gamificação. É, exatamente. Isso aí não é só um número positivo, negativo. É como se fosse um jogo realmente. A pessoa vai ganhando pontos. Você, quando compra no Mercado Livre, por exemplo, você ganha pontos e você tem níveis, né? Especialista, pra você ter desconto em frete. Isso está sendo usado no mundo inteiro. Tanto... A gente usa e nem percebe. Não, pra tudo. Aí você vai falar, mas isso é só online. Mentira. Nos setores de RH, por exemplo, eles usam muito gamificação pra fazer contratação. Tá no online e no offline também. Uma outra coisa também que eu tenho que falar. O mundo gamificado é mais divertido. Ah, é bem mais legal, gente. Outra coisa que nós verificamos assim, a olhos vistos no nosso filho mais velho, foi que ele tem uma facilidade absurda com o inglês, justamente por assistir vídeo, por escutar música, vendo a letra da música, escutar gameplay. E tudo isso fez com que ele aprendesse o inglês de uma forma meio que natural, sem que a gente percebesse. Esse tipo de coisa é que às vezes a tecnologia traz e que os adultos não percebem. É claro
que tem que ser supervisionado, gente, pelo amor de Deus. Não tô claro. falando aqui pra largar a criança no computador, que não é Isso. nada disso. Então ele vê muito gameplay. Essa galera, quando joga, tem mania de gritar. A gente, com certeza, a gente fala, pô, abaixa isso aí, cara. O cara tá gritando demais. Eu quero esganar uma meia dúzia de pessoal do gameplay por causa da Pois gritaria, mas... Não precisa gritar tanto. Mas o que a gente percebe nisso é o seguinte, ele vai assistir um gameplay em inglês e tá um monte de gente jogando com aquela pessoa que tá transmitindo. E aí, às vezes tem um espanhol, tem um inglês britânico, tem um americano. Ele ouve todo mundo e hoje em dia, com 11 anos, ele já começa a entender o que as pessoas estão falando. Então eu vejo, com 11 anos, o meu contato com o inglês era verbo to be no colégio. Então, assim, ou então você tinha que ter um dinheiro pra você poder realmente bancar um curso de inglês. Hoje em dia já é outra situação. Isso sem contar aplicativo aí, que existe um monte. Mas em relação à educação, quais são as restrições que a gente usa? A tecnologia, no nosso caso, ela funciona muito bem também como um castigo. Ah, é ótimo, meu filho. Vou tirar o Wi-Fi se fizer besteira. A criança quase infarta. Nossa, se comporta igual gentleman. Isso. Então rola toda uma supervisão, por exemplo, o celular, o WhatsApp, ele ganhou tem pouquíssimo tempo. E rola, tipo, eu tenho todas as senhas, eu verifico todas as contas, eu olho todos. Então, realmente, olha uma supervisão. Isso é preciso. A criança não tem o discernimento pra saber o que é bom, o que é ruim. Infelizmente, a gente sabe que tá aí. O mundo tá cheio de pessoas que estão com péssimas intenções e a tecnologia, ela não traz isso. Talvez ela facilita, como facilitou para outras coisas, ela também facilita isso. Mas a tecnologia, não é a vilã. Só não é a vilã. O ser humano, gente, é complexo. O ser humano. A gente limita o tempo de uso até para ele fazer atividades escolares e as responsabilidades que uma criança de 11 anos deve ter. A de 3 anos é só ali fazer xixi no piniquinho. Já tá valendo. Recolher os brinquedinhos já. Recolher os brinquedinhos, aí ele já ganha o direito de ir pro YouTube Kids. A outra coisa, curiosidade, né, gente? Eu vi um termo que eu achei muito legal que chama chupeta virtual. E isso automaticamente me levou a restaurantes. Vocês já viram a quantidade de criança que almoça assistindo Galinha Pintadinha é o máximo, né, gente? E aí rolam sempre também os dois lados, né? Os pais que acham isso um completo absurdo, que a criança jamais deveria estar ali fazendo aquilo. E os pais que, tipo, não tô nem aí, assiste que eu vou comer em paz. Eu juro que eu entendo os dois lados, gente. Entendo mesmo de coração. Então, pro pequeno, sempre que a gente vai num restaurante, algum lugar desse estilo, a gente leva uns carrinhos, leva um Hot Wheels, leva alguma coisa, mas no final a gente apela um bocadinho pro vídeo, porque a paz na hora de comer é válida, né? Então você usa como chupeta? Ah, às vezes sim, não vou mentir, né? Que Seria absurdo. muito hipocrisia. Aqui, mas vem cá. Tu acha que se a sua avó, lá na década de 50, lá com os seus pais, tivesse essa possibilidade, ela não usaria? Jamais. Ah, duvido. Ela daria uma palmada até a criança ficar quieta. Tá bom, nessa época existia isso, gente. Agora, prefiro... é uma pesquisa interessante para se fazer. Qual o percentual de choro de criança dentro de restaurante em cada década? Em cada década. Eu acho que o gráfico vai ser assim, ó. Qual foi a última vez que você viu o choro de uma criança dentro do restaurante? Verdade, tem bastante tempo, né? O que a gente sempre tenta fazer, pelo menos nós dois? Cara, a gente tenta brincar do mundo físico e tudo. E depois a gente libera o eletrônico, entendeu? Então até com o maior. O que a gente faz com o maior? Gente, porrinha, né? Ah, quem nunca brincou de porrinha no restaurante, gente? Palitinho, quebra em 3, ó. Trabalha matemática, trabalha... É um espetáculo. Então é isso que a gente tenta fazer com os dois. A tecnologia é inevitável, ela tem muitas vantagens, então acho que a gente tem que aprender a trabalhar a tecnologia para trazer o que ela tem de melhor para os nossos filhos. Obviamente, sempre vigiando, estando de olho no que eles estão fazendo e por quem que eles estão sendo influenciados. E para isso, basta os pais estarem também atualizados com o que as crianças estão usando. Eles têm que consumir o conteúdo junto e saber se discernir se aquilo é bom ou não. Isso daí a gente ajuda a trazer também os filhos para perto da gente, entendeu? É o que a gente tenta fazer, Exatamente. Porque todo pai quer exatamente isso, crianças ao nosso lado. Então a tecnologia, nesse contexto, ela une as famílias. Ela não tá aí para separar, ela tá aí para unir. Muito obrigado pela atenção de vocês, agradecendo demais a ajuda e o suporte da galera da Play Kids. A gente tem um artigo falando muito sobre esse assunto no nosso site, lá no Código Vamos Fonte. deixar o link aí embaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo, pra quem quiser ler tudinho. E lá tem umas explicações bem legais, tá? E mais algumas dicas de brinquedos também da Play Kids, que são bem legais também, né? E tem até brincadeiras, eu gostei. É, legal. Até um próximo vídeo e Feliz Dia das Crianças! Isso aí, gente, aproveite! Brinca bastante, deixa a criança interna florar. Tá bom? Não, Gabriel. Sei lá, não custa nada perguntar. Não. 2 tá bom, gente. 2 tá ótimo.